Saúdo a todos com a paz do Senhor. Pela graça de Deus, estamos processando mais um vídeo para a nossa edificação espiritual nesta ocasião. Eu queria convidar você para ler um texto da Palavra de Deus que está embasado, está inserido em Hebreus, capítulo 10, versículo 22 ao 25. Hebreus, capítulo 10, versículo 22 ao 25. Diz assim a palavra de Deus: Cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Graças a Deus, que a palavra de Deus possa achar guarida ou lugar para operar no nosso coração, e que Deus em Cristo aplique, por que não dizer, a sua palavra no nosso coração nesta noite, nesta ocasião, não é? E que possamos ter uma boa receptividade da palavra de Deus, tá certo, meu amado irmão? A palavra de Deus, ela sempre nos traz o alimento que nós precisamos, não é? E aqui não se sabe ao certo quem o autor desta carta aos Hebreus, não é? Mas sabemos que foi escrita com objetivo, não é? E um dos maiores objetivos da carta foi a edificação dos irmãos, dos hebreus, não é isso? Que se encontrava naquela época, tá certo? E a palavra de Deus, ela exorta aqui aos irmãos, né, que os irmãos, eu queria me deter no versículo número 25, que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costumes de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu queria me deter neste versículo e dizer que eu queria citar um tema, não é? Que Deus tem colocado no meu coração, eu queria compartilhar com você. E o tema é esse aqui: crentes desigrejados. A gente sabe que Deus é um ser organizado, não é? Deus é um ser organizado, e desde os primórdios que Deus estabeleceu um lugar, não é isso? Um lugar para que servisse de casa de adoração a Deus, ou casa de oração, tá certo? E, meus queridos irmãos, há quem pregue contra isso, contra esse princípio que não pode ser revogado. Isso é um princípio da palavra de Deus que não pode ser revogado. E eu queria logo de antemão dizer que o trabalhar do inimigo é para desfazer, desfazer aquilo que o Senhor trabalha para construir, e solidificar. Não é isso? Ou melhor dizendo, ele tenta desfazer, o inimigo tenta desfazer, Mas, meus queridos irmãos, a palavra de Deus sempre vai prevalecer, E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque ela está alicerçada, A igreja do Senhor está alicerçada na rocha que é o próprio Cristo. A rocha ali é um símbolo, uma comparação do próprio Cristo, tá certo?
E é por isso que é debalde, né, as tentativas de destruir a igreja. E essa é mais uma forma de destruição, né? Colocar na mente das pessoas, né, que não precisa mais de igreja, né? Esse negócio de ir para a igreja, né? E aí as pessoas estão se tornando desigrejados, né? Pessoas que não querem ir mais para o templo, uma vez mais que o próprio Jesus chamou de casa do meu Pai. Jesus uma certa vez chamou o templo de casa do meu Pai, tá certo? Então, é bom se, se voltar para esse dito do Senhor, não é isso? Não era porque tinha pessoas com não era porque tinha pessoas com segundas intenções ali no templo que ia desqualificar toda a obra que o Senhor tinha feito, realizado, planejado para o templo, não é isso? Para o próprio templo, que é um projeto de Deus, não é isso? Um projeto de Deus. Então, meus queridos irmãos, segundo pesquisadores, eu queria dar uma introdução aqui bem rapidinha, bem rápida, segundo os pesquisadores e estudiosos, o grupo religioso que mais está crescendo nos últimos dias não são os cristãos, não são os católicos, não são os espíritas, etc. Não é? Não são os budistas e etc. Né? São os desigrejados. Não é o maior número, mas é os que mais estão crescendo, né, nos últimos dias. São essas pessoas que se chamam desigrejados, é crente em casa, né? Crente em casa. E eu quero dizer a você que isso é antibíblico, né? Porque Jesus sempre trabalhou para que os irmãos estivessem juntos no templo, né? Você veja que uma certa vez, antes de Jesus ser assunto aos céus, né, subir para o Pai, Jesus disse aos discípulos que permanecesse em Jerusalém. Ou seja, Jesus estava motivando os discípulos a permanecer juntos no templo. Tá certo? Juntos no templo, até que eles recebessem o cumprimento da promessa que por ele mesmo fora dito, eles seriam revestidos do poder, é isso? E da virtude do poder de Deus, seriam revestidos do poder para a obra, a finalidade que Deus tinha de expandir o seu reino, né? De pregação das boas novas. Louvado seja Deus por isso. E por mais difícil que era a congregação de Jesus, por mais complicada que fosse, né, a congregação de Jesus, por mais trabalhosa que fosse aquela congregação, porque observe, como era a congregação de Jesus? Pedro mentiu a respeito do Senhor Jesus quando foi perguntado se ele estava com Jesus. Ele mentiu. Pedro era mentiroso. Judas era traidor. Judas era traidor. Tiago e João, eles eram pessoas sanguinárias, pessoas, na linguagem da gente, na linguagem bem prática, pessoas bravas, né? Pessoas bravas, né? Eles eram bravos, pavio curto, né? E, meus amados irmãos, Jesus agora vem e sempre trabalhou para que eles estivessem juntos, né? Juntos em união, ali, formando ali uma congregação, não é isso?
Agora você veja que lá na frente Pedro foi uma bênção por permanecer junto, né? A permanência de Pedro com os irmãos dentro do templo e fora do templo também, e dentro do templo, a gente estamos falando sobre permanecer na congregação, como diz aqui o versículo, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, né? Você veja que, por mais que tivesse indiferença entre eles, mas a permanência deles juntos, lá na frente, Pedro foi uma bênção. Lá na frente, Tiago foi uma bênção. Lá na frente, João foi uma bênção. Os discípulos todinhos. Fora Judas, que Judas não quis aceitar o caminho, não é isso? Não quis aceitar os ideais de Cristo, escolhendo para si o seu próprio caminho, como diz a palavra de Deus. Ele escolheu o caminho da perdição, não é? Mas, meus amados irmãos, você veja que a permanência dos discípulos juntos, ou melhor dizendo, os discípulos tinham muitas indiferenças, né? Mas o trabalhar de Jesus foi para que eles estivessem sempre juntos em comunhão no templo, juntos em comunhão, no partir do pão, na doutrina. Por isso que a Bíblia diz, no livro de Atos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, não é? Na comunhão, todos os dias estavam no templo, comiam, estavam ali com singeleza de coração, compartilhando. Mas observe que sempre Jesus trabalhou para que eles estivessem no templo, juntos no templo, admoestando uns aos outros com salmos, com hinos, com cânticos, com reflexão bíblica. Louvado seja Deus. Então, a gente vê que logo de antemão, a gente vê que isso é um trabalhar do inimigo para tirar as pessoas do templo, né? Colocando frieza, colocando, né, frieza, desânimo, fastio, por que não dizer fastio, de estar no templo, né? De estar no templo, fastio pela oração, porque o inimigo sabe que no templo nós vamos orar, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos nos exortar com salmos, com cânticos, com hinos, cânticos espirituais a Deus. Ele sabe de tudo isso, né? E por isso que ele está fazendo de tudo para que os desigrejados não cheguem lá no templo, não é isso? No templo. Ele faz de tudo para que as pessoas deixem a congregação. Deixem a congregação. Porque isso é um princípio de Deus. Para que as pessoas estejam juntas, né? Eu queria citar aqui, citei esse exemplo dos discípulos, né? Mas eu queria citar aqui mais 3 exemplos aqui a respeito de de pessoas desigrejadas, né? Que podemos comparar e fazer uma aplicação a esse assunto, a esse texto, né? Que nós estamos compartilhando e examinando, né? E nós queríamos citar o exemplo aqui de Tomé, né? Tomé, por tornar-se um desigrejado, como consequência ficou incrédulo. Você sabia disso? Que na primeira vez que Jesus apareceu aos discípulos, Tomé já não estava mais congregado entre eles, não é? Sabe qual foi a consequência? João capítulo 20, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 20, versículo 24 ao 29. Eu queria ler esse texto para sua meditação, meu amado irmão. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 20, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, veja que ele não estava com eles quando veio Jesus da primeira vez.
né? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas veja a consequência aqui de uma pessoa que está desigrejada, ou seja, afastada da comunhão. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Está vendo? O resultado de uma pessoa que se afasta da congregação, se afasta do templo do Senhor, né? O resultado do afastamento. E uma coisa interessante aqui, era um dos discípulos, né? Um dos 12, a Bíblia chama ele de um dos 12, versículo 24, né? João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio o Senhor. Apóstolo, tá vendo aí? Que se tornou um desigrejado e, como consequência, a Bíblia diz que ele ficou incrédulo. Então, nós podemos aplicar, né, examinando a palavra, que uma pessoa que se distancia do templo, distancia da congregação, se tornando desigrejado, ele fica incrédulo. Ele chegou a dizer, eu só creio, eu só acredito se eu tocar no lugar, né, onde foi posto os cravos. Tá vendo? A consequência de uma pessoa que se afasta da congregação, né, a consequência é ficar incrédulo. Né? Vamos para um segundo exemplo, aqui na palavra de Deus. Queria citar outro exemplo aqui. Fazer outra citar aqui para enriquecer, né, a nossa reflexão. Os 2 discípulos de caminho a Emaús estavam se tornando desigrejados e estavam deixando a igreja em Jerusalém. O caminho veja, eles estavam, isso está baseado em Lucas capítulo 24, versículo de 13 ao 35. Né? Eu queria citar esse outro exemplo dos 2 discípulos no caminho para Emaús. Né? Os 2 discípulos que estavam deixando Jerusalém para voltarem para a sua velha vida em Emaús. Né? E, meu amado irmão e amigo, a Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor Jesus se prontificou a ir com eles, né? Foi com eles. Nós conhecemos bem o texto, que Jesus foi conversando com eles, né? E eles estavam desiludidos, né? E de Jerusalém para Emaús era 2 horas de viagem, né? Tinha uma distância de 2 horas de viagem e como consequência ficaram. Vamos ver agora as consequências desses 2 homens que estavam deixando a congregação e voltando para Emaús. A gente vai ver agora a consequência deles, como foi que eles ficaram. Mas o interessante é que Jesus não abriu mão daquelas 2 pessoas, daqueles 2 discípulos. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E aí eu queria aplicar a palavra, não é? Para você, meu amado irmão e amigo, se você tem algum ente querido, algum parente distanciado, que se tornou desigrejado, continue orando por ele, continue se consagrando a Deus por ele, né? Que se não for, só se perde o filho da perdição, tá certo? Só se perde o filho da perdição. Jesus vai atrás dele. Se não for filho da perdição, Jesus vai atrás dele. Com essa palavra, eu não quero, estou falando sobre predestinação. Estou falando se ele
deixar de escolher o caminho da vida para escolher o caminho da morte, né? O caminho da perdição, né? Ele se tornará um filho da perdição se ele deixar de percorrer o caminho da vida, né? Escolhendo o caminho da carne, o caminho das trevas, não é isso? Ele se tornará um filho da perdição, não é? Mas Jesus deixou para todos, não é, o livre-arbítrio para nós escolhermos. E a Bíblia dá um conselho: escolhe a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então, meu amado irmão e amigo, se você tem orado pelos seus, saiba disso, né? E talvez o inimigo até soprou no teu ouvido, para esse não ter mais jeito, não dê ouvido. Não coloque um ponto final onde Deus não colocou. Não coloque um ponto final. Deus não disse que acabou ali. Enquanto a vida tem esperança, louvado seja o nome de Jesus nesta hora, não é? Então, veja a paciência de Jesus. Tenha paciência. Continue orando por ele, jejuando por ele, aconselhando ele. Se Jesus teve a paciência de andar com aquela... Imagina Jesus andando com aqueles dois desigrejados, né? 2 horas de relógio. O Salvador do mundo, o Criador de todas as coisas, né? Atrás de 2 pessoas. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, e diz a palavra de Deus, né, que veja a consequência. A primeira consequência daqueles 2 desigrejados, quando eles começaram a voltar, foi que eles ficaram com os olhos espirituais fechados. Versículo 15 e 16. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 24, e versículo 15 e 16. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. Está vendo aí a consequência de um desigrejado? Os olhos vão ficar fechados. Os olhos espirituais ficam fechados para que eles não vejam, deslumbrem, percebam a presença do seu Deus. Louvado seja Deus. Quer dizer que enquanto eles estavam em Jerusalém, os olhos estavam abertos, com toda a indiferença, irmão. Porque 100% só no céu. 100% só no céu. Com toda a indiferença que tinha entre os irmãos em Jerusalém, mas Jesus disse assim: permanecer em Jerusalém. Jesus, antes de ascender aos céus, aconselhou que eles ficassem em Jerusalém. Louvado seja Deus. Quer dizer que em Jerusalém, quer dizer, no convívio cristão, não é? No meio da congregação, com toda a indiferença, os olhos deles estavam abertos espiritualmente. Os olhos espirituais deles estavam abertos, mas quando eles começaram a voltar, quando eles deixaram a congregação, aí os olhos deles ficaram fechados, como consequência da desobediência dos desigrejados. Não é isso? E aí tem pessoas que não vai mais para a igreja, não crer mais. Tem pessoas que não creem mais no batismo com o Espírito Santo, não creem mais em anjo, tem pessoas que não creem mais na operação, né, de Deus, começa a ficar descrente, né, porque os seus olhos estão fechados, né? Seus olhos estão fechados. Vamos para uma segunda consequência dos 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Porque os olhos deles ficaram fechados. Os olhos fechados na Bíblia fala de falta de fé.
Os olhos fechados fala de falta de esperança, fala de impossibilidade de enxergar o caminho. Eles estavam com os olhos tapados para o caminho de Deus. Não é isso? Louvado seja Deus. Uma segunda consequência, como consequência, os dois discípulos desigrejados ficaram entristecidos ou tristes, amargurados, tristes, né? Tristes com aquele acontecimento, né? Entristecidos. Terceira consequência, ficaram desesperançados, sem esperança mais, né? Sem mais esperança, porque eles chegaram a dizer, é certo que algumas mulheres, né, foram lá, né, no sepulcro, eles disseram, e responderam, versículo 18, Lucas 24, 18, e responderam um cujo nome era Cleopas, disse, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela tem sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou quais, e eles lhe disse, as que diz respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, não é? E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora com tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, não é? É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Tá vendo? Eles estavam desesperançados, né? Eles estavam desesperançados. Então esse é o resultado, né? Esse é o resultado de pessoas que se afastam e se tornam desigrejados, né? Ficaram desesperançados, não é? Muitas vezes esperamos as providências de Deus do nosso jeito, nosso querer, mas os caminhos de Deus são maiores que os nossos caminhos. Isaías 55, versículo de 8 a 11. Muitas vezes a gente espera, não é, o trabalhar de Deus da nossa forma, do nosso jeito, do nosso querer. Mas Jesus não tinha satisfação, não é, a dar aqueles dois homens ali, não é, para que eles queriam que Jesus aparecesse no tempo deles. Não é? Mas Jesus apareceu no tempo dele. Jesus apareceu no tempo dele. E quis se revelar a eles no tempo dele. Não é isso? O nosso é esperar. Não nos pertence saber os tempos nem as horas, mas esperar o cumprimento da palavra. Tá certo? Eles, como consequência, ficaram desesperançados. É certo que algumas mulheres foram lá no sepulcro e não viram o corpo do mestre, né? E viram a visão de anjos. Eles estavam tão desesperançados que não estavam nem crendo mais, acreditando mais em testemunhas que tinham, em pessoas que tinham presenciado no túmulo lá, que Jesus não estava mais. Eles não queriam nem saber mais, de tanta desesperança, de tanta falta de fé. Então, esse é o resultado de pessoas desigrejadas, né? Desigrejadas. Mas a palavra de Deus nos traz a resolução para os desigrejados. A palavra de Deus nos traz a solução.
para pessoas que está nessa situação de desigrejados, que está com fastio pelas coisas de Deus, fastio pelo templo, fastio pelo lugar de oração, fastio, né, pela casa do Pai, dito pelo próprio Jesus. Vejamos, só encontramos solução nas Sagradas Escrituras. No versículo 27 do capítulo 24 de Lucas, a palavra diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Está vendo? Não adianta contarmos outras histórias, porque a solução é a palavra, a doutrina. Então Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, com toda a paciência do mundo, aleluia. Por que você está perdendo a paciência? E aqui eu aplico a palavra de Deus. Por que você está dizendo que não tem mais solução? Não coloque um ponto final onde Deus não colocou, meu amado irmão e amigo. Tenha paciência. Jesus teve paciência com aqueles dois homens. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes. Louvado seja Deus. Continue explicando a palavra para ele, aconselhando ele, chamando para a igreja, jejuando por ele. Louvado seja Deus. Tenha paciência. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Tenha paciência, porque Jesus transforma, o Espírito Santo convence. A palavra de Deus é poder. O Evangelho é poder de Deus. Você não está sozinha. Você não está sozinho, meu amado irmão e amigo. Continue pregando para Ele. Continue ensinando Ele. Continue convidando Ele. Sabe aqueles hinos que você coloca em casa? Aqueles hinos ali é uma arma espiritual, porque ele está escutando, aqueles hinos ali, aquelas melodias, e o Espírito Santo vai trabalhando. Sabe quando você coloca na Rede Brasil de Comunicação, lição de vida, você coloca na Mulher e Seus Desafios e tantas outras programações que nós temos, Altar de Deus, um círculo de oração, e ali ele passa uma vez por outra e se senta no sofá e fica escutando a palavra, ali o Espírito Santo está trabalhando. Louvado seja Deus, naquele hino que você coloca, naquele acessar desse site maravilhoso que Deus levantou aqui em Pernambuco. Louvado seja Deus, da Rede Brasil de Comunicação, essa emissora que Deus levantou para benefício, para ganhar almas. Você está sendo usado por Deus e às vezes nem percebe. Louvado seja Deus, que você está fazendo uma grande obra. Uma grande obra. Parece que você não está fazendo muita coisa, Não se subestime, Mas eu não sei pregar direito, eu não sei cantar direito, eu não tenho uma boa voz para cantar, eu não sei pregar, não sei cantar, Mas continue convidando ele. Você não sabe o que Jesus pode fazer na vida dele. Você está lembrado de André, Você está lembrado? João, capítulo de número 1, versículo de número 40. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Mestre, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. Veja que André, o trabalhar que André fez, Veja, parece ser uma coisa simples. André levou o seu irmão até Jesus. Levou a Pedro até Jesus. Eu pergunto a você, meu amado irmão e amigo. André sabia quem ia ser Pedro?
Então não se subestime, você não sabe o que Deus pode fazer na vida dessa pessoa, desse teu vizinho, desse teu parente. Deus está te usando na terra e você não está nem percebendo. Não é? Não se subestime, não é isso? Deus está te usando para convidar Ele para a igreja, para aconselhar Ele, para colocar esses hinos dentro de casa. É tudo Deus te usando para acessar na Rede Brasil de Comunicação, no altar de Deus, no ciclo de oração, na palavra pastoral. É Deus te usando para que ele se chegue a Cristo. Tudo isso é convites. Louvado seja Deus para este desigrejado. Então Deus está te usando, meu irmão. Glória a Jesus, né? Deus está te usando na terra. Não se subestime, não é isso? Por mais simples que você pensa que seja isso que você está fazendo por Ele, mas Deus está se utilizando. Você não sabe quem pode ser essa pessoa, né? André não sabia que Pedro seria o pastor da igreja primitiva. Ele não sabia. Glória a Deus. Mas o Senhor o transformou e o fez um pregador da palavra, um ensinador da palavra e um pastor, e consequentemente um pastor. Então, a consequência dos desigrejados são essas. Mas o que Jesus, meu amado irmão, utilizou para trazer aqueles dois desigrejados, os dois discípulos do caminho de Emaús, foi a palavra, foi a doutrina da palavra. Né? Versículo 27, e começando por Moisés, Lucas 24, capítulo 24, versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Louvado seja Deus, né? E como consequência dessa doutrina, porque a palavra de Deus, meu amado irmão, ela edifica, ela transforma. Quanto mais se ouve a palavra de Deus, mais você sente desejo pelas coisas de Deus. Glória a Jesus. E como consequência, quando eles ouviram a doutrina de Jesus, primeiro, os olhos deles foram abertos. Seus olhos ficaram abertos. Versículo 31. Versículo 31 do capítulo 24 de Lucas. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Os seus olhos ficaram abertos quando eles começaram a ouvir a doutrina. Segundo, os seus corações arderam de alegria, no espírito, gozo, paz. Versículo 32. E disseram uns para os outros, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando ele, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? O resultado de ouvir a doutrina, louvado seja Deus, é que o coração, os olhos ficam abertos, o coração começa a aquecer de alegria, de satisfação, de gozo. Aleluia! O salmista no Salmo 19, versículo 8, diz que a exposição da palavra de Deus alegra o coração. É isso que vai acontecer com ele, é isso que vai acontecer com ela. Ela pode estar afastada hoje, ele pode estar afastado do Evangelho hoje, meu amado irmão e amigo. Mas nunca se esqueça do poder que a palavra de Deus tem. Glória a Jesus. Para transformar, para abrir os olhos, para dar alegria ao coração. Terceiro, na mesma hora receberam forças para se levantar. Receberam forças. Quanto mais se ouve a palavra, mais a pessoa vai recebendo força para se levantar e para voltar para a congregação. Quarto, versículo 33, diz que eles se levantaram e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, quer dizer, para a congregação, para o templo, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Quer dizer, eles receberam força para voltar. É isso que vai acontecer com ele.
Quanto mais você prega para ele, anuncia, aconselha, ele vai sentindo força, recebendo força para voltar, aleluia, a cantar, a pregar, a recitar o jogral, a cantar no conjunto. A palavra de Deus é fiel, meu irmão, e poderosa. Quarto, como consequência de ouvirem a palavra, os desigrejados voltaram para Jerusalém, para a congregação, com uma expressão de júbilo e de vitória. Versículo 34 e 35. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e com eles foi conhecido. E como deles foi conhecido no partir do pão. Louvado seja Deus. Para quem estava triste, abatido, desesperançado, com os olhos fechados, desigrejados, quando ouviram a palavra, a única forma da pessoa se levantar e voltar para o lugar de origem, para o convívio cristão, meu amado irmão e amigo, é ouvir a palavra. Não existe outra forma. É ouvindo a palavra, porque vai gerar fé. Louvado seja Deus. São essas palavras que Deus tem colocado no meu coração para me compartilhar com você, meu irmão e amigo. Espero ter contribuído para a sua edificação espiritual. E essa é a minha compensação. É que você seja edificado através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça sempre resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus te abençoe, meu irmão.